Bom, olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo aqui deste vídeo é trazer profissionais que trabalham na área de engenharia de estruturas, especificamente profissionais que trabalham diretamente, né, numa fabricante de produtos aeronáuticos, para trazer um pouquinho da experiência, né, desse profissional dentro do contexto da disciplina. A gente já fez um vídeo com um egresso da UFABC, vocês viram que foi com o engenheiro Tainan, e hoje a gente vai fazer uma entrevista, não é, com o meu tutor, não é, o meu colega, né, de profissão lá na Embraer, quando eu trabalhei, foi meu tutor lá na Embraer, que é o engenheiro Christian. Né? O engenheiro Christian, ele trabalha na Embraer desde 2005. Além disso, né, ele tem um doutorado na área também de engenharia de estruturas, na Escola Politécnica da USP, trabalhou, né, com mecânica da fratura, ele depois pode explicar um pouquinho melhor sobre o doutorado dele, se a gente tiver tempo. A intenção aqui é fazer um bate-papo, né, não tem nada assim de entrevista formal, né, eu já conversei com o Christian, a gente vai fazer um bate-papo de mais ou menos meia hora. A intenção é disponibilizar isso daqui no meu canal, lá no YouTube, e no momento síncrono da disciplina ou no fórum, na página oficial do Moodle da disciplina, vocês colocarem questões para que depois, num segundo momento, eu possa conversar com o Christian por e-mail e trazer respostas às questões que vocês colocaram para a gente fortalecer aí a nossa disciplina dentro dessa lógica também de enxergar o que a gente trabalha, né, na disciplina interligada com o contexto de um engenheiro, né, de desenvolvimento e suporte de produto. Então, na verdade, essa seria a primeira pergunta, né, que eu iria fazer para o engenheiro Cris, né, porque eu já comentei com ele sobre a disciplina, qual é o contexto da disciplina, e eu queria, né, Christian, perguntar para você justamente isso. O que é que você achou, né, dentro da sua experiência, né, como engenheiro da Embraer, atualmente agora, né, numa posição de liderança na Embraer, né, se você enxerga que o contexto do que vai ser desenvolvido na disciplina está ligado, não é, à possibilidade de atuação de um engenheiro num grupo de trabalho, não é, que vai estar lá associado num processo de certificação estática, né, de estruturas aeronáuticas. Eu queria que você começasse comentando esse primeiro ponto. Oi, Wesley. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de a gente poder conversar, né, de novo, depois de alguns anos aí, desde que a gente trabalhou juntos, né, e eu também acho que é muito legal, né, ter a oportunidade de conversar aí com os estudantes, né, de engenharia aeronáutica. Então eu queria só agradecer primeiro a oportunidade para você, para a Federal do ABC, né, E com relação à disciplina, né, eu dei uma olhada na ementa, dei uma olhada lá no YouTube, né, no material, né, no curso, né, e eu acho que assim, é totalmente pertinente, assim, a disciplina. Se alguém está pensando, né, por exemplo, em ser um engenheiro de estruturas, né, na indústria aeronáutica, né, o conteúdo da disciplina é obrigatório, né, é aquilo que você vai ter que saber, vai levar embaixo, como se fosse um livrinho que você vai levar embaixo do braço, só que você vai guardar na sua cabeça, né, você vai ter que ter, né, saber pelo menos os conceitos, tudo aquilo ali você tem que, né, entender a parte de certificação, né, as filosofias de projeto, né, da aeronave. Eu lembro muito de quando a gente trabalhava, Christian, do livro do Brum, né? Espalhado pelas mesas, né? Porque a gente lá na Embraer, na época, não podia ter muito acesso à internet, assim, né? A sites de fora, por conta de segurança da informação, essas questões. E eu lembro da gente ter os nossos livros, né? Em nossas mesas de trabalho, não é? E a gente estudar, né? Parar, entender sobre um ponto, né? Em relação a uma dúvida que a gente está ali, né? Num processo de análise.
Porque você vai ter que ir ali, né, consultar o material, né, para você ver, estudar um ponto específico. Às vezes não tem no livro, você vai ter que ir atrás, né, pesquisar para tentar entender, conversar com colegas mais experientes, que já passaram por situações semelhantes, né. Então, tem toda essa parte, né. O que eu estava falando, né, da parte, né, quem é de engenharia de estruturas, acho que é obrigatório, né, vai ter que saber isso aí, as partes de certificação, de requisitos de certificação, mas mesmo, né, porque às vezes surge aquela dúvida, né, a gente já foi aluno também, né, então a gente sabe que foi, pô, mas professor, isso aqui, eu não quero trabalhar com estruturas, eu tenho que saber isso aqui, né, sempre surge aquela dúvida, cara, não, eu não quero, eu vou trabalhar com ambientais, com sistemas, né, eu preciso saber, eu falo, preciso porque, independente se você não vai trabalhar com estrutura, são conceitos, né, que vão te ajudar mesmo se você for para outras tecnologias, né, na indústria É a tal da aeronáutica, né? interdisciplinaridade, né? É a tal da interdisciplinaridade, né? Mesmo num único produto, né? São várias áreas, né? Que conversam entre si para que a gente possa fazer um produto realmente dentro do que, né, ou, né, a clientela espera, né, vamos dizer assim, o mercado, né, espera, ou que a própria fabricante espera de lançar um produto com a máxima qualidade possível, né, seja segurança, seja ambiental e outros pontos. Até porque você vai ver que tem uns requisitos lá de certificação, né, de estruturas, mas às vezes eles chamam alguma coisa lá de ambientais. Falam, no caso de ter um problema de despressurização, você tem que assumir tais coisas, entendeu? Então, os requisitos acabam sendo interligados, né? E existem muitos assuntos, né, que o cumprimento do requisito é multidisciplinar, não é só de estruturas, né? Às vezes estrutura com sistemas, às vezes com projeto, né? Então, você também... Então, a disciplina fala um pouquinho de projeto, né, quando fala dos componentes estruturais, o que é um revestimento de asa, as nervuras, né, e de fuselagem, cavernas. Então, né, isso o pessoal de projeto também trabalha muito. Então, é importante, sim, para todo mundo. Acho que é pertinente para todo mundo. Muito bom, muito legal. Assim, Christian, só para deixar o contexto de quando os alunos vão assistir esse vídeo, né? Os alunos eles vão assistir esse vídeo basicamente na segunda semana de curso, onde a gente vai começar justamente nessa questão, né, dos critérios de projeto, né? Ou seja, o que é que, vamos dizer assim, o mercado ou o cliente impõe, né? Porque tudo é cliente, né? Eu lembro lá na Embraer da gente ter inteligência de mercado e qual é o produto que a gente vai fazer? É um produto que vai ter uma autonomia de tal lugar para tal lugar? Isso daí vai pegar que mercado? Então você tem um mercado ali, uma inteligência de mercado que vai direcionando, né, vamos dizer assim, o desenvolvimento da fabricante. Mas você tem, por outro lado, você tem, né, os requisitos de certificação, onde você tem a autoridade aeronáutica que estabelece um conjunto de normas, de requisitos, que a fabricante tem que atender, né? A gente tem aí exemplos de fabricante, inclusive de países desenvolvidos, que tem projeto que não consegue sair, vamos dizer assim, não consegue ser certificado, é um problema, né? Que são anos e anos de investimento e você não pode operar aquele avião porque não está certificado pela autoridade aeronáutica, não é? E aí é justamente esse outro ponto, né? Eu toco muito com o meu aluno o subparte C, que é o subparte estrutural da FA 25, que é o exemplo que eu pego para nortear aqui o meu curso, porque não dá para abraçar tudo, né? Militar, e, né? Eu vou para o avião de transporte de carga e passageiro, pego lá o subparte C, mas eu queria que você colocasse assim, né, uma lógica mais ampla do processo de certificação, né, para o aluno não enxergar simplesmente que, olha, é só estrutural. Não é só estrutural, né? A gente tem, né, outros tipos, né, da lógica de certificação. Eu queria que você colocasse aqui, né, dentro da sua experiência nesses anos de Embraer, né, para o aluno ter essa visão mais geral sobre esse processo de certificação. Tá bom. Vou fazer só um parênteses antes de... Né, porque eu brinco, né? Acho que eu devo até ter falado com você na época que você trabalhou lá com a gente, né? Que a gente está lá, né? Nosso papel de engenheiro lá, a gente está lá para demonstrar cumprimento de requisito. Né? Eu lembro. Que tanto cumprimento de requisito que você falou de mercado, né? O que o cliente espera, né? Ele fala, eu quero, né, ter um avião com nível de ruído
baixo o suficiente, né? Eu quero conseguir ir de uma ponta até a outra, né? Sem precisar de reabastecimento, escala, né? E formas mais gerais, né? Eu quero, né, o cliente que é o operador, né, o dono do avião, ele quer que o avião tenha tantos mil ciclos, né? É. Vida útil, né? Ah, eu lembrei uma coisa interessante agora, Cris. Lembra daquela situação lá do aeroporto de Londres? Que tinha uma coisa que a gente tinha que fazer específico para. Era o ETOPS? O steep approach. Isso, era alguma Uma coisa que eu abordagem, lembro. É, eu lembro que uma era. aproximação mais íngreme, uma decolagem mais íngreme, que é característica. Então, o avião tem que ter, né? Você tem que ter esse desempenho, né? Em termos de motor, de aerodinâmica, para atender, né? Esse requisito aí, né? E isso leva também a consumo de combustível, né? Todo, né? Quando está falando muito de FAR 25, né? O parte 25, os grandes aviões, né, comerciais, eles se enquadram, né, nessa categoria. Então, consumo de combustível é uma coisa muito importante, né, para um operador aí, né, que está com qualquer avião, né, economia de combustível. Né. E aí, só voltando, né, então, tem essa parte de cumprir o requisito mesmo de mercado, né, que a gente tem essa interação forte, né, com, né, o escritório de vendas, que faz pesquisa de mercado, contacta, né, operadores para entender, né, a real necessidade, né, e tem os requisitos de certificação, porque o avião só vai poder voar e carregar passageiros depois que ele tiver certificado. Né. Então, quando a gente fala o avião está certificado, né, ele conseguiu o certificado de tipo, né, da ANAC, do FAA, é a liberação para ele poder voar, certo? E essa, né, a gente demonstrar o cumprimento do requisito também, né, ela vai acontecendo em várias etapas, né, do desenvolvimento de uma aeronave, né, porque em geral você demonstra o cumprimento, né, só no final do processo lá, próximo da certificação, né. Mas só que você tem que já ir pensando nos requisitos antes, né, a hora que você está definindo a concepção, fazendo o detalhamento estrutural, né, você tem que pensar no requisito, porque tem requisito que fala, você tem que majorar a carga em 50%. Né? Além disso, às vezes, dependendo, você tem que colocar um fator, às vezes, de 1,15, 1,25 em cima. Né? Se você não dimensionou a sua estrutura pensando nesses fatores, né, lá, e fabricou ela dimensionada, né, de acordo com esse fator, a hora que você for lá fazer isso num relatório, for fazer lá, demonstrar por meio de uma análise, não vai passar, né? A hora que você colocar um fator de 1,5, 1,15 que você não considerou, né? Lembrando que a gente vai voar, né? Então tem que ter uma estrutura esbelta, né? Para a gente poder, né, atender os desempenhos, tudo isso daí, né? Então, a gente já tem que ir lá desde a liberação do desenho, um monte de... Né, desde a da parte conceitual, né, concepção lá, porque às vezes você esquece não leva em conta um requisito, chega lá na frente você não vai, né, conseguir demonstrar cumprimento, né. Mas a gente passa a fase, libera os desenhos, né, fabrica o avião, né, e aí vem a parte mesmo, né, depois que tem o primeiro voo do avião, a gente começa já o que a gente chama de fase de certificação, né, que é demonstrar os cumprimento com os requisitos. Né? E quem que precisa demonstrar cumprimento? Quem você falou, a estrutura? Só? Não. Tudo do avião. Né? Qualquer sistema, desde aviônica, né? O pessoal, até de manuais, né? Você tem que demonstrar cumprimento, tem requisitos para escrever os manuais, né, de manutenção. Então, assim, é para todo mundo envolvido, né, tem que demonstrar o cumprimento. E se você for ver, né, você até cita muito, né, a parte da análise, né, ali do requisito, né, e esse daí é um dos meios de cumprimento de requisito, né, porque se você for ver, já tem alguns meios, tem até uma numeração, né, eles chamam de Means of Compliance, né, o termo que eles usam em inglês, que é o MOC, né, então existe o MOC 2, que a gente fala, né, que é a análise suportada por ensaios. Né? Então, você vai fazer uma análise, mas isso daí são métodos, modelos de elementos finitos, o que foi já validado por algum ensaio anterior. Né? Então, você usa isso daí. Mas existe também, por exemplo, o MOC 4, que é de ensaios em solo. Né?
Então você tem que fazer ensaios, né, no solo, né, para poder, né, demonstrar aquilo que às vezes por análise você não consegue, né, demonstrar, ou ficaria mais complicado, né? Tendo em vista a particularidade, é mais simples às vezes, fazer um ensaio, né, para demonstrar. Tem a parte de ensaio em voos, que também é outro meio de comprimento. Tem por desenho, então quem for para de projeto também vai ter que demonstrar comprimento, porque eles falam, não, tem requisitos que pedem drenagem, né, para não acumular líquido qualquer, né, então você tem que, já isso aí é pelo desenho, né, onde você mostra furos de dreno, alguma coisa assim, você tem que demonstrar o comprimento, né, tem às vezes, ensaio de qualificação, né, de componentes, tipo um atuador, né, Entendi. hidráulico. Tem que fazer um ensaio nele, que é de qualificação, para qualificar, falar que ele está bom, e ele já serve para demonstrar cumprimento de requisito também. Assim, então existem vários tipos de meio de cumprimento de requisito. Nossa, gente, ó, não é só vocês que estão aprendendo, não, hein? O professor aqui também está aprendendo bastante com essa conversa, né? Já vou ser outro professor depois dessa entrevista com o Christian, né? Sempre aprendendo bastante com o Christian. Christian, e me fala uma coisa, e a questão dos ensaios em escala real, né? Entra nesse mock tipo 4 também, que você falou? Isso, exatamente. Que a gente pode fazer ensaios de subsistemas, mas também pode fazer ensaios, quer dizer, na verdade tem os full scales, né, que a gente chama, né, os ensaios em escala real, né. Eu lembro, né, na época eu tive a felicidade de trabalhar com você no suporte ao ensaio em escala real, né, na época da certificação a fadiga, né, da família, né, dos 190, 195, 170, 175. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos ensaios em escala real para os nossos alunos. Sim, os ensaios em escala real, né, eles acontecem, né, em todo avião que a gente faz, a não ser que você faça é só uma pequena modificação em relação ao avião anterior, mas aí é um caso mais particular, né? Em geral, você tem que fazer um ensaio, né, em escala real. Assim, muitas vezes também o próprio requisito pede um ensaio, nem que não seja em escala real, né, mas tem requisitos que tem que aplicar carga limite, e o único meio de cumprimento é por ensaio, então você não foge disso daí, né? Então varia muito de requisito, mas você vai ter que fazer um ensaio, né? Assim, principalmente por causa de fadiga e tolerância ao dano, né? Que é um ensaio lá full scale, de fadiga e tolerância ao dano. Tem um ensaio estático, né? Também que a gente... eu estou falando só de ensaios estruturais, tá? Sim. Focando no ensaio estruturais, porque existem variedades de ensaios de outras tecnologias também que precisam ser realizados, né? Mas a gente faz lá um ensaio, né, de full scale, tanto o estático, né? Que até faz parte do seu curso ali, né? Tem lá o requisito 305, né? Você aplica lá a carga ultimate lá por 3 segundos, então... Tem até um vídeo da Embraer que eu peguei para mostrar para eles. Do E2, né? Sim, isso mesmo. Muito legal. 192. E aí depois também você faz, né, um ensaio full scale de fadiga, né? Onde você cicla o avião, né? Por algumas vidas dele ali, isso. Né? Então... Aí, gente... É só cenas dos próximos capítulos. Quem se interessar nessa área vai fazer a disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 2, onde a gente vai ver lá, né, a mecânica da fratura, né, e a teoria de fadiga de alta e baixa ciclagem. Né? Mecânica da fratura basicamente é a ferramenta da tolerância ao dano, uma das filosofias de projeto a fadiga. Então, quem se animar nessa área, né, já sabe que tem que fazer, mesmo não sendo uma disciplina obrigatória, né, vai ter que fazer. Todo conhecimento é importante, né? Para você já começar na indústria lá com um V0 aí bom, né? Isso ajuda bastante, né? Já está quase terminando, gente, a nossa conversa, infelizmente, né? Porque eu acho que a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira conversando com o engenheiro Christian, porque ele tem muita coisa para trazer para a gente. Mas assim, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você colocasse aqui a importância, não é, das circulares consultivas. Porque muitas vezes a gente olha lá um parágrafo do requisito, por exemplo, o parágrafo de fadiga, né, no subparte C, que é o que eu vou trabalhar com os alunos. Aí você olha aquele parágrafo ali, nossa, é só isso? Aí você tem que entender que muitas vezes não é só aquilo, né?
A gente tem um documento, por exemplo, né, que são as circulares consultivas, que nos ajuda, né, de alguma forma, a entender mais o requisito. Aí eu queria que você colocasse aqui, né, pode ser esse de fadiga, para deixar para o nosso aluno, olha, além do requisito, você tem que também, de alguma forma, né, ter o domínio dessas circulares. É, é porque aquilo que você falou, às vezes o requisito, né, ele é muito sucinto, né? Ele é direto, mas ele às vezes é subjetivo, né? Então, a hora que você pega um requisito e você começa a ler, né, fala, pô, mas como é que eu vou demonstrar que eu estou cumprindo com esse requisito, né? E aí você pode ter 1001 ideias, né? Ou às vezes você fala, pô, nossa, não sei como é que eu vou demonstrar exatamente isso daqui, né? E as circulares, né, a gente na indústria chama elas mesmo pela sigla, né, de AC, né, no caso do FA, da ANAC, a gente, né, elas são elas dão uma direção, né, assim, para você seguir, né, se você fizer aquilo ali, é um meio, né, aceitável para demonstrar o cumprimento com o requisito. Você é obrigado a fazer o que está na C? Não é obrigado. Ali é uma sugestão, falar, o FA está falando, se você fizer desse jeito, considerar tudo isso daqui que está na C, eu aceito, como demonstração de cumprimento de requisito. Se você fizer de uma outra forma, também pode ser aceito, né? Claro, você vai ter que ter uma interação lá com as autoridades certificadoras, né? Fazer uma proposta, mostrar a forma que você quer fazer, né? E, além disso, né, a C também ela dá alguns conceitos, né? Sim. Que às vezes fala, né? Uma estrutura tolerante ao dano, ela é de caminho único de carga, né? Caminho múltiplo de carga. Então, isso não está no requisito, né? Mas, né, você vê lá vários conceitos, né, que a gente usa e até terminologia, né? Que é assim, do nosso dia a dia na indústria, vem das ACs. Então, é outro material de consulta que não tem jeito de fugir. Vamos ter que ler, vamos ter que seguir. A gente vai ficar com dúvida, porque às vezes ela gera também ainda dúvida, esclarece às vezes com a autoridade. Então, às vezes tem modelos, né, que ela fala, se você usar esse modelo aqui, por exemplo, você tem que demonstrar que a estrutura, a aeronave, ela não vai ter uma falha catastrófica por causa de um pedaço de roda, né, que se soltar, explode o pneu, ou quebra o freio, voa um pedaço de freio no avião, por exemplo, só sendo mais específico, né? Lá tem às vezes um modelo, né? O requisito só fala que o avião tem que suportar isso daí. Eu falo, tudo bem, mas como que eu vou demonstrar? Aí você falou, se você considerar um modelo desse tamanho, portanto, com esse ângulo de incidência, com essa energia, é aceitável. Então ela já te dá um guia, entendeu? Alguma coisa já para te orientar a fazer. Então é muito importante. As ACs são muito importantes mesmo para a gente conseguir, às vezes, até entender, né, principalmente quem está se familiarizando, entender qual que é o intuito do requisito. Porque lá está escrito requisito, e muitas vezes na AC vem escrito por que existe aquele requisito, né? O intuito explicando, né, a importância do requisito. Então, assim, é uma fonte de conhecimento assim, importantíssima. Nossa, Cris, assim, a gente está terminando, né, esse bate-papo, né? Não foi nem um bate-papo mesmo, né? Um material didático, né? Eu já falei com o engenheiro Cris que isso depois vai para o meu canal, né? Na verdade, como licença aberta, outras universidades, outros professores podem pegar esse vídeo de forma, né, gratuita. Né? A intenção aqui é gerar, né, um objeto de aprendizagem, né? Um recurso, não vai ser recurso educacional aberto, né? Porque não vão poder editar esse vídeo, né? É um objeto de aprendizagem, né? Mas assim, eu agradeço bastante, Christian. Acho que vai ajudar muito o nosso aluno, porque muitas vezes o nosso aluno ele precisa de uma voz experiente da indústria para poder acreditar no que o professor para poder acreditar no que o professor está falando, né? Porque a gente eu tive a experiência, né, de passar pela indústria, mas é difícil muitas vezes essa conversa com o aluno, né, que já está quase saindo, porque existe aquela mística de que o que ele aprende na universidade ele não aplica no dia a dia de trabalho dele. E que foi completamente o contrário do que eu vivenciei na Embraer.
na minha experiência lá na Embraer? Na verdade, eu utilizei tudo que eu aprendi na universidade e tive que desenvolver outras competências, né, e habilidades lá na própria Embraer. Né? Mas eu acho que assim foi excelente, vai ajudar bastante o nosso aluno aí nesse início de caminhada, né, dele da disciplina. Eu vou só finalizar o vídeo aqui formalmente, então, queridos alunos, a gente se encontra no Momento Síncrono e no fórum da página oficial da disciplina. Então, vocês vão colocar perguntas lá e a gente vai interagir no Momento Síncrono para depois eu conversar com o Christian e eu tentar responder essas questões que vocês colocaram aqui, ou construir respostas coletivamente para essas questões e dúvidas que vocês vão colocar aqui depois de assistir, tá, esse vídeo. Então eu vou aqui só finalizar.